Faz sentido você ser cristão e querer conhecer mais o Senhor, enquanto você insiste em dizer que detesta ler, não consegue ler mais do que 5 minutos? Não é para você a leitura? Pensa bem, o Senhor te deixou uma biblioteca, uma imensidade de livros, de cartas para você ler e conhecer mais dele. Então, será que a gente realmente precisa se contentar com essa ideia de que eu não sou um leitor, não nasci para isso, não consigo, não adianta, nem vou mais me esforçar? Será que faz sentido? Vamos falar sobre isso. Gente bonita, seja muito bem-vinda a esse canal, a esse vídeo, onde falaremos sobre leitura. É um vídeo que vai servir também para leitura de livros, independente se seja a Bíblia ou não. Mas, claro, vou focar aqui na leitura da palavra no sentido de conhecermos mais ao Senhor, tá bom? Mas eu sou uma leitora nata, leio aí cerca de 15, 20 livros por ano. Acho que é uma quantidade bem acima do normal, da média. Então eu sei do que eu estou falando, de como isso é fácil para mim e eu quero que seja fácil para você também. Então vou te trazer aí 4 dicas principais para você começar a fazer isso, fazer da leitura um hábito, algo que é parte do seu dia, da sua rotina, e você vai perceber que não é tão absurdo assim, não é um bicho de 7 cabeças, mesmo quando a gente está falando da Bíblia, que é uma leitura um pouco mais complexa do que livros em geral, mas ainda assim é super possível. Bora lá? Primeira dica então é você esquecer essa ideia de que você não nasceu para leitura, você não é um leitor, de que você não consegue, não pode, não adianta. Esquece isso. Tudo começa na sua mente. Então, quando você não acredita que você vai conseguir, já começa ruim, tá bom? Então, tira isso da sua cabeça. Todo mundo que hoje lê muitos livros, em algum momento não lia nenhum, né? Então, você começa do zero mesmo, como qualquer outra atividade que você faz. Você vai para academia, nas primeiras semanas você fica ali morrendo, mas depois pega o jeito, dá para lidar, dá para ir mais dias na semana sem morrer, sem ficar com a perna tremendo para andar, a gente consegue. E a leitura é assim também. É só mais um hábito, mais uma atividade que você vai incluir na sua vida e que aos pouquinhos você vai conseguir fazer isso mais vezes. Então, se você hoje fala assim, cliquei nesse vídeo porque eu quero ler mais, eu já leio. Beleza, o que você vai fazer então para você conseguir ler mais? Você vai aumentando essa carga um pouco mais, da mesma forma que a gente faz na academia. Então, tirando essa ideia dessa cabeça de que você não pode, não consegue, não tem jeito, a gente vai para a segunda dica, que é começar devagar. Então, não, eu já leio, é só que eu quero ler mais. Beleza, você vai começar a aumentar isso de forma gradual. Então, se hoje você lê 5 minutos, você vai começar a ler 8, 10 minutos agora. E vai devagarinho. Quando você fala, nossa, agora eu consigo ler 10 minutos e nem fico morrendo de sono. Maravilha, vamos aumentar. E assim sucessivamente. Tá bom? Quando a gente fala da Bíblia, a gente precisa lembrar que tem um contexto ali. Então, se de repente você pegou um capítulo de 40 versículos e você quer ler até a metade, isso não é muito aconselhável, porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, ela foi dividida assim para facilitar a nossa leitura, achar, né, os textos ali por temas, enfim. Então, se você além de não ler, né, como ela foi realmente escrita, ninguém faz isso no geral, porque, né, não foi escrita em capítulos, não foi dividida, ninguém pensou, vou fazer versículos na hora de escrever a Bíblia, era um texto corrido, né, ao longo do tempo isso foi sempre facilitado para a gente. Mas então a gente já não lê desse jeito. Ainda por cima a gente dividir o capítulo é ruim para nossa interpretação, porque é um livro, né, gente? Então você pega ali o livro de Efésios, né? É uma carta, foi uma carta escrita do início ao fim. Todas as cartas, né, de Paulo. Então a gente não fala assim, eu vou ler essa carta que meu amigo me mandou, mas eu vou ler só até essas 6 linhas, depois eu termino de ler. Normalmente isso não faz muito sentido. E a Bíblia deveria ser assim. Nem sempre a gente vai conseguir ler aquela carta inteira, porque você não tem o tempo suficiente, porque é uma carta extensa, né? Vamos pensar aí algumas cartas de Paulo, Romanos, por exemplo, tem bastante capítulos para você ler de uma vez. Geralmente é mais difícil. Mas, ainda assim, os capítulos divididos têm um sentido ali, né? Em geral, vai ter um contexto específico em cada capítulo. Então, pelo menos o capítulo, leia inteiro. E aí você vai pensar no tempo que você tem disponível. Esse dia eu só tenho 10 minutos. Pensa ali o que você consegue ler em 10 minutos. Pensa ali o tamanho do capítulo do livro que você está lendo, e se é possível ler todo um pedaço que faz sentido do tempo disponível que você tem. Já pensa por esse lado também.
E, claro, se você hoje lê 5 minutos, não pense que, agora que eu vou ler mais, eu vou ler 1 hora e vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou focar, eu vou ter concentração, eu vou entender, tudo vai ser fácil para mim a leitura, porque agora eu sou leitora e eu consigo ler 1 hora seguida sem parar. Não é assim, né? Então, esse começar devagar é você entender que tudo é gradual de fato. Então, se você lê hoje 5 minutos, aumenta para 10, depois aumenta para 15. E assim vai. Quanto mais você lê, mais você vai ter esse hábito e vai ser mais fácil aumentar também esse tempo. Então, sempre pensa no geral. Você tem tempo disponível? Beleza. Você tem noção do tamanho ali do texto que você deseja ler para esse tempo disponível? Maravilha. Então, agora sim você pensa, eu tenho um pouco mais de tempo, beleza, então consigo ler um capítulo maior, consigo ler mais versículos de uma vez, eu consigo ler um livro todo que seja daqueles pequenininhos, Tito, Filemon, Naum, enfim, esses livros menores eu consigo ler de uma vez. É isso que eu vou fazer, porque isso vai me ajudar a entender o contexto de uma forma muito mais completa. Então, foca nisso. Você vai começar devagar. Nada de sair de 3 minutos para 1 hora. Não vai dar certo, você não vai conseguir e vai falar, eu sou um fracasso, eu não consigo mesmo, né? Como é que eu vou falar que eu sou um leitor se eu não consigo ficar ali mais de 10 minutos? Calma, né? Então, precisa ficar bem os 10 minutos para você aumentar para o 15. Sempre pensa nisso. Quando eu me sentir super confortável em ler 10 minutos, quer dizer que eu posso conseguir ler 12, eu posso conseguir ler 15, e aí eu vou aumentando. E a ideia, gente, não é logicamente a gente pensar em tempo que a gente lê a Bíblia, ou em quantas páginas, ou quantos capítulos. É você ler aquilo e você entender. Quando a gente fala de livros em geral, pode ser que o pessoal fala, não, eu leio 30 páginas por dia, e nossa, e às vezes é uma história corrida, é tranquilo. Mas quando a gente fala da Bíblia, existe algo por trás muito mais importante no sentido de como aquilo te afeta. Então, às vezes você lê um versículo e aquele versículo fala na sua cabeça por dias, por semanas. Então, a ideia de ler a Bíblia não é você ler absurdamente, muito, 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 e, nossa, eu sou uma pessoa incrível, eu leio muito a Bíblia. Não adianta a gente ler muito a Bíblia se a gente não praticar ela, e se aquilo não faz sentido pra gente. Então, não coloque essa expectativa na Bíblia no sentido de eu preciso ler muitos capítulos por dia, eu preciso ler vários livros no ano, eu preciso ler a Bíblia toda no ano. Essa não é a intenção, esse não é o foco da gente ler a Bíblia. O foco da gente ler a Bíblia, lógico, se você ler mais, é ótimo. Mas como é que está sendo essa qualidade da sua leitura? Isso é muito importante. Então pensa, nossa, eu só consigo ler 1 ou 2 capítulos por dia. Maravilha! Mas como é que essa leitura de 1 ou 2 capítulos por dia está impactando a minha vida, está moldando quem eu sou, está me fazendo ser um cristão melhor no sentido de que eu me pareço mais com Cristo? Essa é a ideia principal. Então, ler mais, talvez seja ler com mais qualidade, seja ler entendendo o que você está lendo, seja ler e conseguir praticar aquilo, colocar aquilo na sua vida, no seu dia a dia. Então, se você lia só por ler, só para colocar o seu checklist de leitura anual, começa a ler e pensar, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou fazer isso ser verdade na minha vida? Né? Como é que eu posso aplicar isso? O que isso me ensina? Começa a pensar mais nisso. De repente você não vai ler muito mais, mas você vai meditar muito mais naquilo que você leu. É uma prática muito importante a gente meditar na leitura, a gente pensar de fato em todos os detalhes, cada minúcia do que aquela leitura nos ensina, de como o Espírito Santo está falando com a gente através daquela leitura. Então pense nisso. É muito mais importante você fazer devagar, mas fazer algo que faz sentido e que impacta a sua vida, principalmente quando a gente está falando de leitura da palavra de Deus. Falando em entendimento da palavra de Deus, em entender a Bíblia, e você fala, nossa, mas às vezes tem termos ali que eu não entendo, tem simbologias, né, no sentido de que a Bíblia tem muito essa coisa de eu falo por parábolas, né? Uma coisa revela outra que está lá no Antigo Testamento, e às vezes você não tem esse conhecimento do que estava escrito lá atrás e do que foi escrito no Novo Testamento, e você conseguir fazer essa ligação e você fica meio perdido e fala, é por isso que eu não entendo a Bíblia, né? O que você precisa fazer? Então, acho que essa é a terceira dica muito importante. Tenha apoio, tenha recursos, tenha materiais de apoio para você. Isso é muito importante e ajuda muito quando a gente está querendo de fato entender isso, né? Então, se a gente está falando em ter essa leitura de qualidade, muitas vezes o que falta é você ter esse apoio mesmo, esse recurso de apoio para você, poxa,
agora eu entendi, agora eu sei o que está querendo dizer, né? Então, de repente, você ir atrás de materiais confiáveis, ir atrás de sites confiáveis, tem vários, vou deixar aí na tela alguns que eu acho que são bacanas, que ajudam bastante. Aplicativos, eu uso alguns aplicativos que me ajudam a entender o original da palavra, alguns aplicativos de comentários bíblicos. Tenho alguns livros e gostaria de ter mais, aliás, mas assim, por exemplo, um autor de um dos livros que eu tenho aqui de comentário bíblico, eu acho que ele é bem bacana, assim, eu aprendi muito lendo o comentário dele, se não me engano, foi de Mateus e Marcos. Vou deixar aí para vocês. Tem vídeo falando desses comentários também. Então, coisas assim vão nos apoiar muito nessa fase em que a gente quer entender de fato o que está escrito ali, sabe? De você ler e falar, poxa, agora faz sentido, né? Então, por que que é que Jesus precisou morrer e ser sacrificado do jeito que foi? Ah, mas tinha lá em Levítico, lá na época de Moisés, aquela coisa de sacrificar animais e o sacrifício dos animais e a forma como eles eram sacrificados fazia com que os pecados das pessoas fossem perdoados. Então, será que tem ligação a forma que Jesus morreu com o perdão dos nossos pecados? Ah, tem. Então, entender os contextos, né, as coisas que estavam por trás, o motivo de coisas que aconteceram no Novo Testamento, que tinham ligação com o Antigo Testamento, por exemplo, faz muito sentido quando você descobre essas coisas. Você fica muito empolgado e você fala, "Ah, agora eu entendi tudo." Pelo menos foi assim comigo, tá bom? Então, quando eu comecei a falar, vou entender, vou pesquisar, vou ir mais a fundo na leitura de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, esses livros ali do Pentateuco, da Torá, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, quando eu entendi um pouco mais o que significava aquelas leis, aquelas ordenanças, o porquê que o Senhor direcionava as pessoas a fazerem aquilo, como o Senhor realmente perdoava o povo antigamente. E tudo que aconteceu depois de Jesus, eu fiquei, agora sim, né? Tipo, uou! Né? Antes era aquele meme da Nazaré, depois era aquele meme de meu Deus, tudo faz sentido. Então, às vezes, a gente precisa de fato de apoios, de pessoas que estudaram aquilo e que podem nos explicar o que significa aquilo, né? Então, de fato, você ler a Bíblia do nada, do zero, alguns textos, alguns contextos ali históricos e tudo mais, fica difícil, porque as pessoas tinham uma outra cultura que não é a nossa cultura aqui, né, ocidental. As pessoas tinham uma outra mentalidade. Então aquilo fazia sentido para elas e para a gente não faz muito sentido. Elas precisavam cobrir o cabelo, então eu também preciso cobrir meu cabelo, senão eu não sou uma pessoa santa. Não, calma, vamos entender o costume, né? Nossa, eles precisavam sacudir a poeira dos pés, ou então precisava lavar o pé quando chegava ali na casa. Por quê? Que razão havia nisso? Calma, vamos entender o contexto. As pessoas moravam em outra época, que não tinha cimento, não tinha asfalto, a rua não era linda, maravilhosa como a nossa hoje, né? O pessoal que andava no deserto, o pessoal que andava ali nas estradas, que o pessoal fazia bem mais ou menos, andava de sandália, não tinha tênis, né? Então sujava pra caramba quando andava ali quilômetros, não tinha carro, as pessoas andavam mesmo, caminhavam quilômetros para chegar em outra cidade. E aí quando chegava na outra cidade, o pé tava lindo. E é por isso que se lavavam os pés. E aí, nossa, quem lavava os pés? Era o dono da casa ou eram os escravos, as pessoas ali que trabalhavam para eles? Ah, eram os escravos. Então, por quê? Então, tem uma questão de honra, tem tudo isso são detalhes que se a gente não estuda, não vai atrás, passa despercebido e a riqueza de detalhe, né, do porquê tudo aquilo está sendo falado na Bíblia se perde. Então, ter apoios ali, recursos para te ajudar em textos mais históricos, por exemplo, vai fazer muita diferença na sua leitura. E assim, se você lê isso 1, 2 vezes, nas próximas vezes você não vai precisar de novo de ter todo aquele apoio, todo aquele recurso. Você já vai entender, você já vai saber, entende? E uma outra coisa muito simples que pode te ajudar demais é você ter uma Bíblia, ou então usar ali a internet mesmo, para você pegar referências cruzadas. O que seria isso? Algo que está escrito aqui, por exemplo, no Novo Testamento, que tem uma ligação com algum outro texto do Antigo Testamento. Uma citação que foi, né, feita ali em algum outro momento, em algum outro contexto da Bíblia. E você ir atrás dessa referência. Um exemplo que eu gosto muito de dar, já dei aqui em outro vídeo, vou deixar ele aí para você também nos cards, é sobre um versículo que eu falo lá na minha igreja, quando a gente toma ceia, que a gente fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu era criança, né, desde sempre a gente fala isso na ceia. Quando eu era criança, eu ficava, que coisa é essa, que paranauê é esse de levantar uma serpente no deserto? Qual é o sentido de levantar uma serpente no deserto? Tipo, imaginava uma cobra sendo levantada assim, era uma coisa meio estranha, uma imagem esquisita na minha cabeça. E não fazia nenhum sentido levantar uma serpente no deserto e Jesus ter que morrer por mim. Não fazia sentido. Mas, quando eu fui ler, né, a primeira vez, o que significava isso, é porque estava escrito isso em um texto lá do Novo Testamento, não me lembro, vou deixar aí para você na tela. E isso fazia referência ao que aconteceu com Moisés no deserto e o povo lá na época que eles estavam querendo chegar na Terra Prometida. O que aconteceu nessa época? As pessoas haviam pecado contra o Senhor mandou ali algumas pragas, algumas coisas que estavam afetando a saúde delas, mas também depois mandou uma forma delas serem curadas. Qual era essa forma? Moisés fez uma serpente ali de bronze, se eu não me engano. Gente, eu lembro mais ou menos assim, mas é que eu sei agora dessa história, ela faz sentido para mim. Mas se eu não me engano, era uma serpente de bronze que Moisés fez e colocou ali, né, de uma forma que todo mundo conseguisse ver. Então ela estava em evidência ali no deserto, colocou num lugar alto para as pessoas olharem para aquela serpente. Quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas daquilo que estava ali afetando a saúde delas, que foi algo que o Senhor mesmo mandou por aquilo que elas haviam pecado. Então, entende? Elas pecaram, houve uma consequência, mas quando elas olhavam para a serpente, elas eram curadas. Então, vamos de novo no versículo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente está lá no deserto levantada, assim importa que o Filho do Homem, no caso Jesus, seja levantado. Então, Jesus foi levantado ali na cruz, certo? Maravilha. Para que todo aquele que nele crê, então as pessoas olhavam para a serpente, criam que ela, né, através de Deus, poderia curar suas vidas. Então, para que todo aquele que nele crê, nele Jesus, não pereça, mas tenha a vida. E agora não é uma vida do tipo, nossa, eu estava doente, fui curado aqui dessa situação difícil, que, poxa, eu sei, eu que procurei, eu que pequei, o Senhor se irou comigo e tudo mais. Não, para que tenha a vida eterna. Então, olha que maravilha. A gente olha para Jesus, olha para a cruz e recebe perdão e vida eterna. Não é mais uma vida que em algum momento vai se acabar de novo. A gente recebeu vida eterna. Então, esse versículo faz sentido agora, porque você entendeu a referência, você entendeu da onde que saiu esse rolê de serpente no deserto. Tipo, são coisas muito abstratas até que você entende do que se está falando. Então, você precisa lembrar que a Bíblia é conectada, tudo é conectado. Ah, mas é porque tinha um profeta que falou lá antes de Jesus nascer, passou mais de 400 anos, veio um outro profeta e falou uma outra coisa que não faz muito sentido. Será que não faz muito sentido ou você só não ligou os pontos? Entende? Então, você ter uma Bíblia que tem aquelas referências cruzadas ajuda muito. E se você não tiver a Bíblia, vai na internet e procura. O que significa isso? Ele vai te dar referência, você vai lá, lê a referência e vai fazer sentido. É isso que a gente precisa, lembrar que a Bíblia é conectada e a gente precisa ir pesquisando, ir atrás, sabe? Tipo, nossa, isso aqui foi dito lá atrás, calma, deixa eu ver o que está acontecendo. Ou então, nossa, isso é uma promessa que foi feita lá antes de Jesus nascer, calma, deixa eu entender então que promessa é essa, por que faz sentido, por que Jesus falou isso aqui? Ah, tá, falaram disso antes dele nascer e agora ele está cumprindo essa promessa. Nossa, faz muito sentido. Né? É assim que a gente lê a Bíblia, galera. E, aliás, é assim que a gente tem vontade de ler mais, porque faz sentido, começa a fazer sentido na nossa cabeça e a gente fala, meu Deus, agora eu entendi, né? Agora eu entendi a beleza disso. Agora eu entendi a graça do que o Senhor fez por mim na cruz. Nossa, agora eu entendi para que precisou de todo esse rolê. Nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi. E agora eu quero aprender mais, eu quero ler mais, eu quero conhecer mais. Quarto e último ponto aqui, gente, quarta dica que eu quero deixar para vocês. A leitura só é chata quando você não sabe o que você está lendo. Então, você está pensando, por exemplo, num livro e você, sei lá, não gosta de exatas. Vai pegar um livro sobre isso, vai ser super chato para você. Né? Eu, por exemplo, estudo serviço social, mas no meu curso da faculdade teve aula de porcentagem, tipo matemática. Eu fiquei, o que está acontecendo? Eu não entendi, eu não queria ler, eu não queria terminar aquela matéria de jeito nenhum, porque era muito chato. Porque não gosto, não tem nada a ver comigo. Agora, quando a gente está falando de Bíblia, alguns textos parece que, tipo, para que eu estou lendo isso? Para que a gente vai ler números? E tem lá, de fato, uma lista de números, né? De, ai, tantas pessoas vieram para
para essa terra. E aí começa a te dar, por exemplo, uma lista de chefes de família, uma lista de genealogia. E você fala, isso é chato, eu não quero ler, porque isso é chato. Isso vai ter como não ser chato? Vai, se você entender o propósito. Então, quando a gente fala de livros em geral, só é chato quando a leitura é chata ou mal escrita, tá? Agora, quando a gente fala da Bíblia, ela não foi mal escrita, foi escrita por Deus, então a gente já tira esse ponto. E ela não é chata, porque ela tem propósitos. Então, quando você vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o Senhor organizando tudo, dando várias dicas bem específicas, de tipo, olha, como vocês cuidam da sua saúde, como é que vocês têm que organizar aí a casa de vocês, a tenda, como é que vai ser a adoração no templo, e ele vai dando dicas, ele vai explicando por detalhes como é que funciona, e você entende o propósito daquilo, aquilo não se torna chato, aquilo te ajuda a entender quem o Senhor é. Então, uma coisa que me fez entender muito quando eu comecei a ler esses primeiros livros da Bíblia, que muitos deles parecem muito chatos, e eu entendi que, calma, por que o Senhor deu tantas instruções tão específicas? Para que ele precisava falar a medida de cada coisa que ia no templo, ali na tenda, né? Para que ele precisava especificar a distância de uma coisa para outra? Para que ele precisava falar qual que era o formato da decoração que ia na cortina, que era do Santo dos Santos? Para quê? Para que eu preciso saber disso? Né? E você entender que, calma, Deus é organizado, Deus é detalhista, Deus explica, Deus te direciona nos mínimos detalhes. Né? E, eu entendi quem é o Senhor agora, entendi que ele não gosta de bagunça, por exemplo. Então, ele de fato organiza todas as coisas que têm a ver com ele. E faz sentido para mim agora ler aquilo. Para que precisa de genealogia? Tem vídeos aqui só sobre genealogia para te ajudar a entender por que isso não é chato e por que isso faz sentido. Então, quando a gente pensa nisso na Bíblia, a gente precisa lembrar qual é o propósito disso. Então, para que eu quero saber essas listas? Para que eu quero saber esses números? Por que é que Deus colocou isso para mim e é uma coisa importante para mim? Vamos entender, vamos atrás, vamos pesquisar, vamos entender. E quando a gente lê de novo, aquilo vai fazer sentido. Claro, pensando na nossa cultura, em onde estamos inseridos hoje, é diferente de, por exemplo, um judeu ler genealogia, porque para ele aquilo é muito importante. Aquilo faz muito sentido, aquilo mostra de onde a pessoa veio e, nossa, é muito importante. Hoje, para a gente, eu saber de onde você veio não vai fazer muita diferença para mim, né? Mas eu vou olhar de novo para o contexto. Em que momento isso foi escrito, para quem isso foi escrito, por que isso foi escrito e de que forma isso me ajuda a entender o que o Senhor queria fazer com aquele povo, com aquela nação, como é que isso chega até mim, como isso me afeta, como isso me impacta, sabe? Então, claro que quando eu ler genealogias, eu posso não me sentir tão empolgada quando eu leio, por exemplo, uma carta de Paulo super bravão lá, dando algumas patadas nas pessoas. Que Paulo, às vezes, ele é bem revoltos, fala na lata, assim, fala na cara, não esconde não. Adoro. Então, sim, de fato, eu fico mais empolgada lendo Paulo do que lendo genealogia ou números. Mas ainda assim, quando eu leio, aquilo não é chato exatamente, porque eu sei o motivo daquilo ter sido escrito do jeito que foi escrito, entende? Então é assim que a gente precisa olhar para a Bíblia, tentando entender o porquê das coisas, o contexto, o motivo. E se eu sozinha não entendo, obviamente eu vou pedir orientação do Espírito Santo. Mas se tem ali conhecimento, por exemplo, de cultura, de história do povo mesmo, que não tem a ver com o meu povo, eu não entendo nada da cultura judaica, por exemplo, eu vou atrás para entender. Por que existia esse símbolo? Para que eles precisavam fazer isso? Qual é o motivo? Para quê? Sabe? Você vai atrás, você vai entender, e aquilo vai fazer sentido na sua cabecinha. E você vai querer ler mais. Portanto, meus amigos, eu espero muito que essas dicas façam sentido na sua cabeça hoje e você abandone essa ideia de que não vou mais tentar, eu não consigo, não sou capaz, não dá para entender a Bíblia, ela me parece chata, eu não quero mais ler isso daí, só vou para a igreja e tá tudo certo. Ou então vou procurar uma pregação no YouTube, vou procurar alguém que me explique aqui um versículo uma vez ou outra, e é isso. Não é isso. Você ama o Senhor, você quer conhecer mais a Ele. Se você não quer, você deveria. Então, vai atrás, muda essa mentalidade, muda a forma que você olha para a Bíblia, porque é a palavra de Deus ali para você, promessas, né, verdades absolutas sobre quem você é nele. Você precisa conhecer mais do Senhor e você vai conseguir fazer isso lendo a Bíblia. Não é ouvindo o seu pastor pregar por 40 minutos uma vez na semana. Você não vai conhecer mais a Deus dessa forma. Você não vai conhecer mais a Deus só porque sua playlist é crente e você só escuta música
da igreja. Não vai dar para conhecer mais o Senhor desse jeito. Não vai dar para entender a vontade dele para sua vida ouvindo só pregaçãozinha, podcastzinho e não dá. Precisamos de mais profundidade. Precisamos de mais da nossa busca para o Senhor. Isso vai nos dar muito mais. E quanto mais a gente busca, mais fome, mais sede a gente tem. E mais fácil vai ser aumentar esse tempo de leitura, esse tempo de oração, de busca ao Senhor, essa sensibilidade de ouvir a voz dele, de entender os sinais que ele nos mostra no dia a dia. Entende? Você precisa de mais. Esse é um vídeo para te inspirar a fazer mais, a buscar mais, a querer mais do Senhor. Espero que isso te abençoe, te ajude muitíssimo e até a próxima. Tchau, tchau!